Êxodo capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler esse texto. Mas hoje eu quero tratar, hoje domingo que vem, por causa da ocasião do Ano Novo, eu quero tratar de um assunto com os irmãos. O que o novo nos traz? Eu quero mostrar algumas coisas que vêm junto com o novo, junto com qualquer coisa nova. Quando nós estamos diante do novo, de uma situação nova, de um ano novo, de qualquer coisa nova, isso não vem sozinho, vem acompanhado de muitas outras coisas. E hoje, e no domingo que vem, talvez só até o domingo que vem, eu quero mostrar algumas coisas que o novo nos traz. Nós estamos aí iniciando um novo ano, e junto com esse ano, vem muitas coisas novas, ou pelo menos nós gostaríamos que acontecesse algumas coisas novas, não é verdade? Ou conosco mesmo, ou no meio onde nós estamos inseridos, mas a verdade é que nós esperamos coisas novas de um ano novo, né? Você decide fazer alguma coisa que você não conseguiu fazer o ano que vem. Esse ano, para mim, é o ano sem refrigerante, tá? Só para os irmãos saberem, o ano atrasado também era, mas eu não consegui. Mas esse ano vai ser. Até agora, que dia que é hoje? 7 de janeiro, não coloquei uma gota de refrigerante na boca. Glória a Deus por isso, né? Algo novo. E você tem aí as suas metas, você tem aí os seus desafios que vêm com o novo. Muitos deles, fique tranquilo, vão ser frustrados, você não vai conseguir, e é assim mesmo. Mas muitos outros nós podemos alcançar, e pela graça de Deus a gente alcançará pelo menos a maioria, amém? Que assim seja na nossa vida. Mas irmãos, a nossa vida é assim, existem coisas que nós gostaríamos que acontecessem com o novo ano, com essa chegada. Por que novo? O que traz o novo? Pois bem, quando a gente está diante de uma situação dessa, quando nós estamos diante de qualquer coisa nova, alguns sentimentos, eles nos tomam. E isso nós não podemos evitar. Você está diante do novo. Pois bem, pelo menos 2 sentimentos tomam você. Primeiro, o novo gera em nós um entusiasmo. O novo gera em nós aquela crença de que, espera, isso pode dar certo. Eu posso fazer isso, eu posso alcançar isso. Então, junto com o novo vem o entusiasmo. Mas também, ao mesmo tempo, o novo traz consigo um sentimento de medo. Pelo menos esses 2 sentimentos você tem diante do novo: entusiasmo e também medo. Nós ficamos entusiasmado com uma situação nova, com um ano novo, mas ao mesmo tempo nós ficamos amedrontados com tudo isso. Isso gera em nós também um pavor, e certamente, irmãos, é por isso que nós temos uma certa dificuldade de nos relacionar com aquilo que é novo. É por isso que nós temos um certo receio de encarar o novo, porque o novo vem acompanhado disso, entusiasmo e ao mesmo tempo medo. E muitas vezes o entusiasmo nos joga para frente, mas o medo também nos paralisa. E nós então passamos por isso. Quando o novo chega, por causa do entusiasmo, nós ficamos animados. Nós queremos saber no que vai dar, nós queremos entrar a fundo nisso e queremos ver onde isso vai nos levar, porque é novo, e isso gera em nós um entusiasmo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente fica paralisado, sem reação. Por quê? Por causa de toda a insegurança que o novo também nos traz. Olhar para um ano novo, olhar para, 300 e quantos dias nós ainda temos, e ver o que isso nos espera, é algo que gera medo em nós. E isso pode acontecer de paralisar você, e o motivo é muito simples, porque tudo será novidade. Você está diante do novo. O que esse ano te espera? O que esse ano tem reservado para você? O que te espera daqui a um mês, daqui a 1 hora, daqui a 6 meses? Nós não sabemos.
E isso, ao mesmo tempo que gera em nós o entusiasmo de querer saber, poxa, onde é que eu vou estar daqui a 6 meses? O que eu estarei fazendo daqui a 6 meses? Ao mesmo tempo, paralisa a gente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Perceba, o mesmo motivo, a mesma situação gera sentimentos diferentes, porque é novidade, é novo. E é por isso, irmãos, que é tão difícil a gente deixar a nossa rotina atual. Por isso que é tão difícil a gente deixar a nossa rotina segura para encarar algo novo. Por isso que é muito difícil você trocar de emprego. Por isso que é muito difícil você mudar de cidade. Por isso que é muito difícil você mudar de igreja. Porque isso será novo. E você não sabe o que o novo te espera. E você não sabe como encarar essa situação. É por isso que é muito difícil a gente abandonar aquilo que é seguro, a nossa rotina, aquilo que nós já estamos acostumados, e tantas outras coisas que aparecem na nossa vida durante todo um ano. Quantas oportunidades que a gente tem durante um ano de fazer coisas novas, de fazer outras coisas, mas muitas delas a gente diz não, porque é novo, e a gente tem medo. Ao mesmo tempo, nós nos animamos, mas o medo nos paralisa. Talvez é por isso que a gente não consiga, alcançar, muitos dos nossos objetivos, porque de repente a gente precisa encarar uma coisa nova, e nós nos deparamos com essa situação. E a pergunta para nós é: como nós lidamos com o novo? Como você lida com o novo, com uma situação nova? Você é daquele que fica mais entusiasmado, ou você é daquele que fica mais amedrontado com o novo? Por exemplo, existem aquelas pessoas que, para elas, o novo é algo, que gera ânimo, e ela logo quer saber do que vai dar, e ela não pensa muito, e a pessoa então se joga. Por exemplo, semana atrasada eu me encontrei com uma pessoa que simplesmente tinha saído do emprego para ver o que ela poderia conseguir estando parada. Olha só, uma pessoa que literalmente não tem medo do novo. E eu disse: por que você saiu do emprego? Não, porque nesse emprego eu jamais vou saber o que me espera lá fora. E aí eu fiquei, espantado com aquele negócio. Como que uma pessoa no século 21, 2023, era o ano passado, faz uma coisa dessa, troca algo seguro para ver no que vai dar? Pessoas que não têm medo do novo, e o novo é algo animador, e ela quer pagar o preço, ela quer pagar para ver. Mas ao mesmo tempo existem pessoas que o novo para elas é algo assustador, e elas não querem pagar para ver no que vai dar. Então não, eu vou ficar aqui mesmo. Não, eu vou ficar na minha condição, porque aqui é mais seguro. Quem é você diante do novo? Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela apresenta algumas pessoas que enfrentaram o novo nas suas vidas, e nós podemos aprender algumas lições com isso. O que vem com o novo? Hoje eu quero trabalhar uma coisa com você. O novo, ele nos convida à superação em todos os sentidos. Preste atenção que qualquer coisa nova na sua vida é um convite à superação. Esse texto que está diante de você, Êxodo capítulo 3, ele diz assim, você já abriu, amém? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste no deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Verso 3, então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu:
Eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Até aqui, irmãos, essa história de Moisés, ela é impressionante. E aqui nós vamos meditar no capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo, que é toda essa narrativa, todo um diálogo de Deus com Moisés, por causa de algo novo que Deus queria com Moisés. Para você entender o contexto aqui, Deus queria libertar o povo do exílio. O povo de Deus estava cativo e Deus queria libertar esse povo e precisava levantar uma pessoa, precisava levantar um líder para poder conduzir esse povo para fora do cativeiro. E Deus então queria usar Moisés para isso. Mas a condição de Moisés aqui, você vai perceber isso ao longo que nós vamos ler o texto aqui, você vai ver que ela era uma condição segura. Era uma condição confortável para Moisés. Moisés estava na casa do seu sogro porque ele era um fugitivo, tinha matado um homem no deserto e teve que fugir para não ser morto. E Moisés então acha lugar na casa daquele que veio ser seu sogro. E Moisés diz o texto que ele era um pastor das ovelhas do seu sogro. Uma condição muito confortável, uma condição muito tranquila, porque eu não sei se você sabe como era um pastor no tempo aqui do Antigo Testamento. Era só isso aqui que um pastor fazia. Ele tinha um rebanho de ovelhas e os pastos naquele tempo não tinham cercas, né? Não tinha pasto, cercados como a gente conhece hoje, né? Não havia piquetes, não é assim, irmão, que a gente fala? Não era assim, havia uma imensidão de pasto. Qual que era o papel do pastor? O pastor saía, achava um lugar que tinha comida, que tinha pasto verde, voltava, buscava o rebanho de ovelhas e levava até aquele lugar. E ele ficava sentado debaixo de uma árvore, numa sombra, esperando as ovelhas comerem, esperando elas se alimentarem. Depois que acabou ali, ou ele levava as ovelhas para o aprisco de volta, para o curral, ou dali ele levava as ovelhas para um outro lugar que tinha pasto. Essa era a função do pastor no tempo de Moisés. Era só isso que Moisés fazia, uma condição muito tranquila. E quando Moisés, então, ele se vê diante dessa situação, onde ele está nessa condição tranquila, deitado debaixo de uma árvore, numa sombra, Deus aparece para ele em uma sarça. Algo novo, algo diferente, algo que ele nunca tinha visto, mas esse não era tão somente o fato novo que estava acontecendo. O que Deus estava querendo com Moisés ali era apresentar para Moisés um plano maior. Deus apareceu daquela forma para fazer um convite, por assim dizer, para Moisés. E iria mostrar, então, nós vamos ler aqui, todo o plano que Deus tinha para a vida de Moisés, que era tirar Moisés daquela condição e fazer Moisés conduzir o povo para fora do exílio. Uma missão muito grande, algo tremendo, algo maravilhoso. E isso era, sim, algo novo na vida de Moisés. E Moisés estava lá vivendo a sua vida tranquila. E uma coisa que ele teve, quando apareceu algo novo diante dele, é uma coisa que todos nós temos até hoje, e eu acredito que sempre vai ser assim. Olha para o verso 3, e você vai ver que Moisés teve uma curiosidade. Olha só como diz o verso 3, depois que a sarça começou a se queimar, e ela não se consumia, então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que que a sarça ela não se consome? Irmãos, curiosidade é algo que é natural de todo ser humano. Moisés viu aquilo que era novo e não se aguentou. E ele teve que se levantar e teve que ir até lá para ver de perto aquele negócio. E você conhece o texto, nós lemos aqui, quando ele chega perto demais, Deus então começa a falar com ele e diz: olha, não se aproxime, vire para lá, você não pode me ver, porque diz a palavra de Deus que ninguém pode ver a Deus. Mas, irmãos, perceba isso, nós estamos diante de uma situação nova e nós temos uma curiosidade para saber como as coisas serão, o que vai acontecer, o que nos espera, porque isso é natural do ser humano. Nós queremos sim
as descobertas, nós queremos as novidades, somos atraídos por tudo isso. Mas, irmãos, a questão que nós olhamos aqui para Moisés, e nós enxergamos de forma muito clara, é que quando nós estamos diante do novo e observamos com muito cuidado, a gente percebe que o novo está nos apresentando uma oportunidade de superação. Olha só a condição de Moisés aqui, uma vida muito tranquila, uma vida muito pacata, cuidando dos negócios do próprio sogro, e uma função muito fácil de se fazer, é só sair, caçar um pasto mais verde, voltar a levar o rebanho, e a vida é essa era a vida de Moisés, mas Deus aparece para ele, apresentando um plano muito maior, como quem diz, não foi para isso, ou só para isso, que eu chamei você, agora eu vou colocar diante de você o meu plano, aquilo que eu quero para a sua vida. Irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender e sempre nos lembrar, toda vez que Deus apresenta um plano dele para nós, aquilo não é apenas conosco. Deus quer transformar as nossas vidas, Deus quer mudar as nossas vidas, sim, mas, irmãos, Deus, ou o plano de Deus para nós, envolve muitas outras pessoas. Sempre é assim com Deus. O que Deus tem para nós, Ele não tem apenas para nós, tem para muitas outras pessoas. Moisés iria ser tratado, Moisés iria ser trabalhado aqui, ele ia, podemos dizer, se superar naquilo que ele estava fazendo, mas o plano de Deus não era apenas com ele, Deus queria usar ele para libertar todo um povo, libertar muitas outras pessoas. E, de alguma forma, quando nós estamos diante do novo, nós estamos, então, diante dessa oportunidade de superação, porque, irmãos, sempre o novo vem com novas e maiores exigências. Sempre será assim. Eu comprei uma cafeteira nova, e eu tinha uma outra cafeteira que só tinha lá 2 botõezinhos, muito fácil de mexer. Era só colocar a cápsula, apertar um botão e pronto. Eu comprei uma nova que até hoje eu não consigo regular a temperatura do café. Até hoje eu não consigo regular que tanto de café que eu quero que caia no negócio. E o manual está lá. Por que isso acontece? Porque sempre algo novo vai trazer desafios maiores. E com isso nós vamos cada vez mais nos superando. Nós vamos tendo mais conhecimento, seja a respeito desse algo ou de nós mesmos, e isso vai gerando em nós cada vez mais a capacidade de nos superar. Isso aconteceu com Moisés. Moisés, irmão, você sabe, já ouviu isso, era o homem mais inteligente de todo o Egito. Agora, isso não foi da noite para o dia, isso não aconteceu com Moisés da noite para o dia. Moisés precisou ser tirado dessa situação, dessa função que ele estava, para ser colocado numa função ainda maior, que sim, iria, como exigiu, muito dele. E sempre que você for convidado a estar diante de uma situação maior, e isso vai ser novo para você, espere sim, que isso exigirá muito mais de você, muito mais. Cada ano que nós vivemos, esse novo ano exige muito mais de nós. É ou não é assim que acontece? A gente, por natureza, irmãos, a gente não consegue ser literalmente a mesma pessoa que a gente foi no ano anterior. Naturalmente, a gente quer algo a mais, a gente quer algo novo, mas o novo vem com exigências maiores, mais pesadas, mais responsabilidades. E isso é, sim, uma oportunidade da gente se superar. Agora, quando a gente olha para essa situação de Moisés, a gente percebe que Deus tinha sim esse plano maior para Moisés, que era usar Moisés para libertar o povo do cativeiro, usar Moisés para libertar o povo do exílio, e Deus estava, a partir de então, apresentando isso para Moisés, e apesar de Moisés dizer aqui, eis-me aqui, mas você precisa entender que Moisés diz isso, não porque ele estava se colocando à disposição de Deus, não foi isso. Você vai ver mais à frente que Moisés fez exatamente o contrário disso. Moisés não se colocou à disposição de Deus quando Deus trouxe para ele um plano maior, trouxe algo novo para a vida dele. Esse eis-me aqui de Moisés
é tão somente porque Deus chamou Moisés. Diz aí o texto, Moisés, Moisés, e ele responde, oi, estou aqui, eis-me aqui. E nós vamos ler mais textos aqui, que você vai ver que Moisés não se colocou à disposição do Senhor, mas Deus queria sim, irmãos, apresentar isso para Moisés e tirar Moisés de uma situação que ele estava já acostumado, e que fazia parte da vida de Moisés. Deus então começa a falar com ele, através dessa sarça, através desse anjo, e mostrar todo o seu plano. E aqui, irmãos, eu acredito muito que Deus já falou com cada um de nós. Deus já mostrou muitas coisas para mim e para você. Deus já colocou planos no nosso coração, quanto ao reino dele, quanto à nossa própria vida, quanto àquilo que nós devemos fazer, porque Deus fala com aquele que ele chama, Deus fala com aquele que ele procura se relacionar. Cabe a nós estar com os nossos ouvidos atentos. E diferente de Moisés, pelo menos nessa primeira situação, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que sempre esses desafios eles serão maiores, as exigências serão maiores, e nós precisamos ter coragem para encará-las. Irmãos, quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes Deus já te apresentou coisas, já te mostrou coisas, planos, e você olhou para tudo isso e disse, meu Deus, isso é grande demais, meu Deus, isso aqui não é para mim, eu não consigo fazer isso aqui é importante demais, eu não sou capaz. Tudo isso Moisés usou para com Deus como justificativa, ou como desculpa mesmo, mas o que nós vamos ver aqui hoje, é que Deus sempre tinha uma resposta, ou uma solução, para cada questionamento de Moisés. Quantas vezes Deus já colocou um plano no seu coração, e você disse, meu Deus, isso aqui é grande demais, mas se der certo... Será que Moisés não pensou desse jeito? Deus apresentou todo o seu plano, olha, eu vou usar você como um líder, vou usar você como uma pessoa de referência, uma pessoa de influência, e você vai ser aquele que vai conduzir o meu povo para fora desse cativeiro. Será que Moisés não pensou assim, não, eu não sou para esse negócio? Moisés pensou isso, ele falou isso para Deus. Mas eu acredito também, irmãos, que Moisés, ele pensou assim, eu não consigo, mas se esse negócio der certo, olha o que eu terei feito. Se esse negócio der certo, olha o que vai acontecer com todas essas pessoas. Se esse negócio der certo, olha a grande obra que Deus fez através da minha vida. Será que Moisés não pensou isso? Eu acho que sim. Será que você nunca pensou desse jeito? Será que ao Deus colocar diante de você um desafio que você achou que era grande demais, e talvez, com certeza, fosse mesmo, será que você nunca pensou, mas se der certo? E se Deus abençoar mesmo, e esse negócio for do jeito que eu estou pensando que vai ser? Irmãos, a gente precisa ter mais ousadia para ouvir os planos de Deus e, aderir isso para as nossas vidas e colocar isso para andar, ter coragem de seguir os planos de Deus. Se você tem a certeza que Deus fala com você, falou com você, por que não? Por que não? Porque a palavra de Deus para Moisés, a palavra de Deus para Josué foi uma só, eu estarei com você. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando Deus nos apresenta um plano maior, quando Deus coloca diante de nós uma responsabilidade maior, a palavra de Deus é essa. Isso nós vamos também ver aqui nessa noite. Irmãos, certamente, eu não sei o que Deus falou com você, mas eu sei que Deus já falou com você. Eu sei que Deus já colocou planos no seu coração. Por quê? Deus coloca planos no meu coração. Por que seria diferente com você? Porque o tratamento seria outro? Não. Deus nos chama a fazer parte do seu plano. Deus nos chama, assim como chamou Moisés, a libertar pessoas, a ser bênção na vida das outras pessoas. Então eu tenho certeza que Deus já falou ao seu coração. Mas talvez
e isso deixou você com medo, porque era algo novo. Talvez isso deixou você entusiasmado, porque era novo. E aí eu te faço a mesma pergunta: quem é você diante desse novo, diante desse desafio? Você é aquele que vai paralisar por não querer pagar o preço, não querer ver no que vai dar? Ou você é daquele que, como eu citei o exemplo aqui, não, eu quero ver no que esse negócio vai dar, e eu vou me colocar à disposição e vou ver o que Deus vai fazer com a minha vida através disso. Irmãos, uma outra coisa que a gente vê aqui, olhando para esse diálogo de Moisés e Deus, é que Moisés ficou com muito medo. Esse foi Moisés diante do novo. Moisés foi aquele que não queria pagar para ver. E eu quero aqui agora ver com você o diálogo de Deus com Moisés, ou de Moisés com Deus, para a gente entender um pouco esse medo de Moisés e entender o que Deus estava falando para ele a cada vez que Moisés então tinha uma dúvida, um questionamento, ou até mesmo uma desculpa para não seguir os planos de Deus. Porque talvez, com outras palavras, mas nós possamos fazer a mesma coisa. Nós podemos fazer a mesma coisa para com Deus. Quando Deus nos apresenta um plano, coloca no nosso coração algo ainda maior, algo que Ele quer para as nossas vidas e para a vida de outras pessoas, talvez nós podemos falar como Moisés falou para Deus: não, Senhor, comigo não, quem sou eu, o que vão dizer, o que vão pensar. Tudo isso Moisés disse para Deus, e Deus tinha uma solução, ou uma resposta para tudo isso. Olha só o verso 7 até o verso 11, Êxodo 3, acompanhe comigo do 7 ao 11, diz assim: então o Senhor continuou, aqui antes é aquele diálogo, não vire e tal, porque a terra é terra santa e tudo mais. Verso 7, então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo. Deus está apresentando para Moisés o plano dele, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Deus então coloca diante de Moisés o plano de Deus. Aí olha só o verso 11: por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-los a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, dos Fezereus, dos Eveus e dos Jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Olha só, Deus apresenta para Moisés o seu plano, chama Moisés para perto e diz: agora você vai diante do Faraó e você vai se apresentar como aquele que vai tirar o meu povo das mãos dele. E Moisés então começa a dialogar com Deus, colocando as suas dificuldades. Moisés então pergunta para o Senhor: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para chegar diante de um homem tão poderoso? Quem sou eu diante de toda essa situação e libertar esse povo? Irmãos, veja que Moisés estava com dúvidas aqui sobre ele mesmo. Moisés olha para ele e na sua cabeça, jamais um simples pastor de ovelhas poderia chegar diante de um homem tão poderoso como um herói. E ouça, Moisés estava coberto de razão. Nunca um simples pastor de ovelhas poderia chegar diante de um faraó e dizer: olha, é eu quem vou tirar esse povo das suas mãos. Moisés estava certo. Moisés se preocupa com ele mesmo. Moisés aqui, ele olha para si e de alguma forma ele se enxerga como alguém que era incapaz de fazer isso. Mas irmãos, uma coisa interessante da gente perceber é que quando Deus responde Moisés,
Deus não responde à pergunta de Moisés. Olha só para o verso 12, como Deus responde para Moisés. Verso 12, Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviarei, ou o enviei. Eu estarei com você. A pergunta de Moisés: Senhor, quem sou eu? Ao invés de Deus responder para Moisés quem ele era, Deus não faz isso. Deus, ele responde outra coisa e diz: eu estarei com você. Irmãos, sempre quando nós nos vemos enviados por Deus, nós precisamos nos lembrar que o que importa aqui não é quem nós somos. O que importa para Deus não é quem você é. O que nós precisamos ter certeza é daquele que estará ao nosso lado. E é Deus quem está do nosso lado. Aquele que nos envia, Ele não nos envia sozinho. Ele vai conosco, Ele caminha junto conosco. Diz a palavra de Deus que Ele está em todos os lados, na frente, atrás, na direita, na esquerda, está sobre nós. Deus é um Deus conosco, é o Emanuel. Por isso Deus não responde Moisés da forma que ele esperava que Deus respondesse. Talvez Moisés estava ansiando que Deus falasse de Moisés, quem era ele, mas Deus não faz isso. Deus fala a respeito dele mesmo, do próprio Deus. Se você for ler a Bíblia com muito cuidado, você vai ver que Deus e o próprio Jesus é mestre em fazer isso. Quando os discípulos fazem uma pergunta, quando os fariseus fazem uma pergunta para Deus ou para Jesus, normalmente Jesus não responde a pergunta que foi feita, porque muitas das vezes, irmãos, o nosso foco está naquilo que é, errado, ou naquilo que não é necessário. Eu não preciso me importar com quem eu sou, quando Deus coloca um plano diante de mim, quando Deus coloca algo para eu fazer, não preciso me importar. E você vai ver aqui ao longo da nossa leitura, que Deus estava sempre suprindo Moisés em todas as suas debilidades. Por isso que no começo do diálogo de Deus com Moisés, a primeira resposta de Deus não é sobre Moisés, é sobre ele mesmo, é sobre Deus. Porque as limitações aqui, elas não importam nesse primeiro momento, porque Deus, ele sempre vai suprir, Deus sempre vai estar conduzindo, Deus sempre vai estar levantando outras pessoas, como também fez com Moisés. Mas o fato é, Deus chamou Moisés, porque Deus queria usar Moisés, talvez não só ele, e como não foi, Deus usou outras pessoas, junto com Moisés, mas Moisés fazia parte do plano de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus fala conosco, nós fazemos parte desse plano. Muitas das vezes a gente recebe uma orientação do Senhor muito clara, e a gente esquematiza tudo, a gente pensa em tudo, mas no fim das contas a gente diz: não, outra pessoa vai fazer isso, eu vou passar isso aqui para outra pessoa. E a gente esquece que quando Deus fala conosco, o plano dele nos envolve. E nós precisamos nos lembrar de uma só coisa: não importa quem eu sou, o que importa é o Deus quem está comigo. Outra verdade que é mostrada aqui, irmãos, é que quando nós lembramos que é Deus quem está conosco, nós não precisamos olhar para aquilo que nós somos. Aqui é um outro lado da mesma moeda. Você não precisa se preocupar com isso. Deus, ele vai sempre estar suprindo essas necessidades, essas debilidades. Outra coisa, avançando aqui no diálogo, Moisés, ele faz uma outra pergunta ao Senhor, e aqui quem sabe na tentativa de colocar mais dificuldade na escolha que Deus fez por ele, para fazer parte dessa missão. Olha para o verso 13, Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome desse Deus? E então, o que eu lhes direi?
Olha só, irmãos, outra justificativa, outra tentativa de Moisés de se livrar da responsabilidade, da missão que Deus tinha colocado para a vida dele. Moisés então pergunta: Senhor, quando me perguntarem o seu nome, o que eu vou falar? Moisés aqui não estava tão somente dando uma desculpa para Deus, porque o contexto que Moisés estava inserido aqui era um contexto de muita idolatria, era um contexto pagão, era um contexto onde muita gente falava com muitos outros deuses, e muita gente falava em nome desses muitos outros deuses. Então havia nome de Deus para todo lado. Cada tribo tinha um Deus, cada pessoa estava devota a um Deus diferente. Então Moisés chega: Senhor, o que eu vou falar? Qual é o seu nome para que eu diga, não, foi esse o Deus quem me enviou? Irmãos, olha só a resposta de Deus para Moisés. A resposta de Deus foi muito direta. Olha aí para o verso 14 e para o verso 15. A palavra de Deus diz: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Quando nós traduzimos, irmãos, essa frase, eu sou, ou eu sou o que sou, literalmente significa eu serei. Aqui dando um ar de eterno. Eu serei. Eu sou aquele que sempre serei, que sempre existirei. E quando nós falamos de eternidade, nós não estamos falando tão somente de algo futuro. Eternidade, nós também estamos falando de algo passado. Deus sempre foi, Deus sempre é e Deus sempre será. A resposta de Deus para Moisés foi direta: não, diz que o eu sou me enviou. Aquele que sempre foi, aquele que sempre é, aquele que sempre será, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e aqui você poderia acrescentar hoje, o Deus de, o seu Deus te enviou, aquele que sempre foi eternamente, aquele que sempre será eternamente. Esse é o Deus que enviou Moisés. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: olha, quando você chegar diante do povo e o povo te perguntar qual é o Deus que te mandou, diz que o Deus que te mandou é o único Deus. Diz que o Deus que te mandou é o Deus que é o dono de todas as coisas, o Deus que domina absolutamente todas as coisas. E Deus mostrou isso na pele para Moisés. Vamos ver aqui. Deus está dizendo, irmãos, que Ele é o único que sempre foi. Antes de todas as coisas, Ele já existia. Deus é o único que sempre é e é o único que sempre será. Portanto, irmãos, diante da palavra de Deus, nós precisamos ir, nós precisamos avançar. Não deixe que uma situação nova ou que o novo te paralise. Não deixe que as dúvidas que você tem sobre você mesmo, ou até mesmo sobre o próprio Deus, te paralise, porque a palavra de Deus a cada um de nós é: o eu sou me enviou. Eu fui enviado pelo único Deus que há. E como nós lemos aqui um texto maravilhoso, se não me engano foi a irmã Iranildes que leu, um texto que a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus de todos os deuses. Ele é o eu sou. Outra coisa, Moisés ainda insistia com Deus, e quando nós olhamos um pouco mais para frente, agora eu quero pular para o capítulo 4, olha só o verso 1 do capítulo 4, diz assim: Moisés então respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você.
O Senhor não apareceu a você. Irmãos, como o povo vai acreditar que foi Deus quem me enviou? E essa, irmãos, é uma dúvida muito... Sabe, isso acontece de fato, de verdade com a gente. Como eu vou mostrar para esse povo que isso que eu estou falando veio do próprio Deus? Como eu vou mostrar para esse povo que isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça? Como eu vou mostrar para esse povo que eu não sou um lunático qualquer? Irmãos, perceba, a preocupação agora de Moisés era com o povo, era com as pessoas, era o que as pessoas iriam pensar, iriam dizer sobre tudo aquilo que Moisés apresentaria para o povo e também para Faraó. E aqui, digo eu, era uma preocupação legítima, porque, irmãos, talvez a maior dúvida que a gente tem quando precisamos apresentar algo para alguém é: como esse povo vai acreditar na veracidade disso que eu estou falando? Como eu vou apresentar isso para esse povo e eu vou convencer esse povo de que isso é plano de Deus para nós? Isso estava na cabeça de Moisés, mas essa dúvida de Moisés, para sanar essa dúvida, Deus, ele faz 3 coisas surpreendentes. Olha só. Primeiro, Deus transforma o bordão de Moisés em uma serpente, e depois transforma a serpente em bordão de novo. Outra coisa, isso está lá no capítulo 2, no verso 2 a 4. Outra coisa, Deus torna a mão de Moisés leprosa. Lembra da lepra que nós falamos aqui? Deus torna a mão de Moisés leprosa, e depois a cura de novo. Verso 6 ao verso 7. Deus também instrui Moisés a transformar a água do rio Nilo em sangue. Está aí no verso 19. Irmãos, esses sinais, eles serviram para mostrar para Moisés que Deus é o Deus quem domina absolutamente todas as coisas. Esses sinais, sendo bem superficial aqui, mostrou para Moisés que Deus, ele domina os animais, transformando o bordão dele em serpente. Mostrou para Moisés que Deus domina o ser humano, o corpo do ser humano, dando enfermidade para ele e também o curando. E também serviu para mostrar para Moisés que Deus domina a natureza, aquilo que está em volta do ser humano, transformando aqui o rio em sangue. Isso também, irmãos, nos mostra que o Deus que nos envia é o Deus que está dominando todas as situações à nossa volta. É por isso que nós podemos e precisamos confiar no plano de Deus para nós, porque não somos nós quem vamos fazer as coisas acontecer, é Deus quem vai mover tudo à nossa volta. E Deus precisou mostrar isso para Moisés na pele, na carne. Vou mostrar que eu domino você, ou todo e qualquer ser humano. Vou mostrar que eu domino a natureza à sua volta, os climas, tudo aquilo que pode contribuir ou pode atrapalhar. Eu vou mostrar que eu estou no governo de tudo isso. E também eu vou mostrar que eu estou no domínio de absolutamente tudo. Os animais, o ser humano e também a natureza. Tudo isso foi eu quem criei. E tudo isso é eu quem governo, diz o Senhor. E Deus usou desses sinais para mostrar isso para Moisés. Então, irmãos, isso também nos revela algo muito importante. Deus, esse Deus que nos envia, esse Deus que coloca os seus planos diante de nós, não é apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus é o Deus que domina hoje ainda. Esse Deus é o Deus que move todas as peças para que a vontade dele seja feita. Pergunto a você, Moisés conduziu ou não o povo para fora do cativeiro? Sim, porque Deus moveu absolutamente tudo em volta de Moisés, mas o plano de Deus foi executado. Talvez não por causa de Moisés, com certeza não por causa de Moisés. E o plano que Deus colocou no meu e no seu coração será executado também, não por nossa causa, mas por causa do próprio Deus. E aqui, irmãos, uma outra coisa nesse diálogo é que Moisés, assim como muitos de nós,
era teimoso e continuava a insistir com Deus. Olha para o verso 10, aí do capítulo 4, diz assim: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e também sou pesado de língua. Irmãos, Moisés começa a falar das suas debilidades, das suas fraquezas como homem. Moisés começa a falar dos seus defeitos, dos defeitos que havia no seu corpo. Moisés começa a falar das suas qualidades negativas, por assim dizer. Mas, irmãos, olha só a resposta de Deus a tudo isso. E aqui, irmãos, a resposta de Deus é outra coisa muito impressionante, porque, em suma, Deus vai dizer o seguinte: Moisés, eu quem te fiz, foi eu quem te projetei. Será que eu não sei do que você é capaz, do que você não é capaz? Eu quem te formei. Irmãos, muitas vezes nós agimos como se Deus não nos conhecesse. Muitas vezes nós respondemos a Deus ou nós negamos algo que Deus quer fazer conosco, como se Deus não conhecesse as nossas fraquezas, as nossas debilidades, como se Deus não conhecesse os nossos defeitos. E a gente acha que a gente falar um defeito nosso para Deus será uma novidade para Deus. Não, Deus não é como nós, que fica assustado diante do novo. Não, porque para Deus nada é novo. Foi Deus quem fez você, Deus quem criou você. Portanto, Deus conhece você, e Deus sabe das suas capacidades, e Deus sabe também das suas fraquezas, das suas debilidades. Pior, muitas vezes nós agimos como se não fôssemos feituras das mãos do próprio Deus. Muitas vezes nós respondemos a Deus imaginando que nós não fomos feitos por Ele. Cada parte do nosso corpo, cada detalhe da nossa vida. Irmãos, Deus é um Deus que fez o ser humano do pó da terra e deu sopro de vida para o ser humano. Deus conhece cada parte do nosso corpo, as nossas fraquezas. Deus falou isso para Moisés: Moisés, eu quem fiz a sua boca, está aí no texto. Mas, irmãos, por fim, vimos Moisés, quem sabe, por causa do medo, diante de toda essa situação nova que estava diante dele, dizendo com todas as letras: Senhor, mande outra pessoa, menos a mim. Olha para o verso 13. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Como quem diz: Senhor, não, eu não quero. Como que alguém que estava já cansado de tanto argumentar com Deus, alguém que estava talvez cansado de tanto dar desculpas ou justificativas, Moisés agora diz com todas as letras: Senhor, mande outra pessoa, menos a mim. Senhor, isso não é comigo. Eu não consigo fazer nada disso que o Senhor está me pedindo. Mas, irmãos, olha só o que Deus diz a Moisés, aí no verso 15 e o verso 16. Verso 15. Verso 14. Arão, o levita, não é seu irmão? E eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, você se alegrará em seu coração. Verso 15. Você falará com ele, e ele porá na sua boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será boca para ele como Deus. Irmãos, o que Deus coloca diante de Moisés aqui é algo muito sério. Moisés, tá bom, você não sabe falar? Tudo bem.
Moisés, você é gago? Essa era a situação de Moisés. Isso que significa ser pesado de boca, pesado de língua. Tudo bem, eu vou colocar diante de você alguém que vai suprir essa sua necessidade. Alguém que tem condições de fazer isso. Mas Deus está dizendo: Moisés, o meu plano será cumprido na sua vida. Não tem escapatória. Não há como você fugir disso. Então, assim será. Eu falarei com Moisés, e Moisés falará com você, e Arão falará com você, e você falará a Arão, e Arão falará ao povo. É assim que vai ser. E dessa forma, o povo vai saber que é eu quem estou conduzindo todas as coisas. Irmãos, uma coisa que a gente aprende aqui nessa resposta de Deus é que nós até podemos desistir dos planos de Deus. Nós até podemos, nos esquivar dos planos de Deus para a nossa vida. Mas, irmãos, Deus não desiste dos planos dele. Não, Deus não faz isso. Muito menos por causa da nossa desistência. A relação de Moisés e Arão aqui é muito clara para nos mostrar isso. Deus tem um plano com você? Ok. Você tem as suas debilidades? Certamente tem. Mas Deus vai colocar pessoas diante de você para te ajudar. E essa outra pessoa vai ajudar você a cumprir os planos de Deus. Mas a vontade de Deus será feita. Deus nos mostra também aqui, irmãos, que nós não fazemos nada sozinhos. Não fazemos nada sozinhos. Deus colocou um plano diante de você, certo? Deus vai colocar outras pessoas ao seu lado para contribuir, para que a vontade de Deus possa ser feita. Então, irmãos, com tudo isso aqui, todo esse diálogo de Deus com Moisés, de Moisés com Deus, nós aprendemos uma coisa principal. Sempre, irmãos, nós temos as nossas desculpas ou as nossas justificativas para com Deus, sempre. E eu, como pastor, talvez seja o que eu mais ouço no ministério. Muita gente é bom para dar ideias, muita gente é bom para dar, mas talvez não querem se envolver. E Deus nos chama a nos envolver. Deus nos chama para que nós possamos ser por Ele capacitados. E nós vamos conseguir, sim, superar aquele que nós fomos, talvez no ano passado ou em uma outra situação. Eu hoje consigo ver a mudança que houve em mim por causa de um novo ministério. Talvez você vai conseguir ver as mudanças que vai acontecer em você simplesmente porque algo novo foi ou será colocado diante de você. E você, sim, assim como Moisés, vai dar as suas desculpas ou as suas justificativas. E aqui, irmãos, de coração, elas poderão ser sinceras, legítimas. Mas, irmãos, a verdade é, o Deus que nós servimos sempre terá uma resposta para essa sua justificativa ou para esse seu questionamento. Seja a sua dúvida a respeito de você mesmo ou talvez a respeito do próprio Deus. Deus, Ele sempre tem uma resposta, ou melhor, Deus sempre terá e tem uma solução para esses nossos questionamentos. Então, fique tranquilo, se Deus apresentar um plano dele para você, o desejo do meu coração é que você acate isso, que você entenda que Deus está querendo te usar para algo maior, assim como quis usar Moisés, assim como quis usar Josué depois de Moisés. Se você continuar lendo aí toda a Torá, a lei, você vai ver que Josué, vai dizer a palavra, era um garoto que assentava na tenda com Moisés. E só. Você vai ver um determinado momento que Moisés é chamado para subir ao monte, e Josué já estava caminhando com ele, mas Moisés diz: olha, fique aqui, e eu vou subir sozinho, e você espere eu descer. Josué estava sendo preparado por Moisés, mas o tempo inteiro, o que Deus queria, também com Josué, mostrar para ele algo maior do que aquilo que ele estava fazendo, que era a continuação do trabalho de Moisés, dar sequência àquilo que Deus tinha começado com Moisés. E, irmãos, essa é a nossa vida. Eu aqui estou dando sequência a algo que alguém começou, e nós vamos cada vez mais
avançando e melhorando essa obra. Assim foi com Josué, assim foi com todos os libertadores que Deus colocou diante do povo no livro de Juízes. Deus sempre foi mostrando coisas novas, coisas maiores, coisas boas, e foi capacitando o povo a cumprir tudo isso, até chegar ao ápice daquilo que era o plano de Deus para toda a humanidade, que era Jesus de Nazaré. Era isso que Deus queria o tempo inteiro. E você percebe cada vez mais esse plano de Deus tomando forma e até chegar à pessoa de Jesus. Jesus é o ápice do plano de Deus. Jesus é aquele que depois dele não há nada mais a melhorar. Mas, irmãos, enquanto nós estamos aqui nessa terra, cumprindo os propósitos de Deus para a vida da igreja, para a nossa vida como cristão e para a vida daquelas outras pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, irmãos, nós precisamos cada vez mais melhorar. E o que o novo nos convida a fazer? A superar. Talvez você se veja como Moisés se via, em uma situação tranquila, confortável, em um lugar comum. Ótimo, muito bem, serviu até aqui. Foi isso que Deus disse para Moisés: Moisés, serviu até aqui, foi bom enquanto durou, vamos avançar mais? Vou te mostrar os meus planos e quero usar você para isso. E eu creio, irmãos, que Deus fala isso para mim e para você também nesse novo ano. Deus tem muitas coisas a fazer na nossa igreja, nas nossas vidas, e Deus quer usar cada um de nós. Deus não quer usar somente aquele que vai chegar, aqueles que virão. Não, Deus quer usar a mim e a você. Se não fosse assim, Deus não nos teria chamado. E Deus nos chamou. Se Deus nos chamou, Ele quer que eu e você avancemos no reino dEle, e Deus quer também que nós avancemos o reino dEle. Foi por isso que nós fomos chamados. Então, muitas coisas novas virão, nos serão apresentados. E quem será você diante de tudo isso? Aquele que vai, espera, eu vou ver no que isso vai dar. Ou não, você vai ser aquele que, assim como foi com Moisés aqui, ah não, Senhor, chama outra pessoa, menos a mim. Que não seja assim com você, mas que você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E certos, irmãos, de que Deus estará conosco nesse ano, no ano que virá, e durante toda a nossa vida, nós vamos avançar no reino do Senhor, amém? Vamos avançar no reino do Senhor, e que Deus nos ajude, e que Deus sim, assim como fez com Moisés, faça novas coisas, faça grandes coisas, faça maravilhas através da sua vida, e através da minha vida, e através da nossa igreja, que outras pessoas possam ser libertas através da sua vida, no nome de Jesus. Mas para isso, se coloque à disposição do Senhor.